distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da pandemia da Covid-19. Mas como fazer para manter esse distanciamento agora com a chegada dos festejos juninos? A festa mais popular do Nordeste acontece neste mês de junho e tradicionalmente reúne milhões de pessoas nas cidades do interior e, claro, Campina Grande, dona do maior São João do mundo. Mas que por conta da pandemia, pelo segundo ano, a festa não vai acontecer. Por causa disso, muitas famílias vão se reunir em casa para manter a tradição. Mas até em casa, a gente precisa manter alguns cuidados. Aqui comigo o secretário executivo de Estado da Saúde, Daniel Beltrame. Seja muito bem-vindo, secretário. Segunda vez aqui no nosso programa, não é isso? Muito obrigado. Sempre excelente, muito bom poder estar com vocês aqui no Câmara Aberta. Um prazer também. Infelizmente, a gente continua falando sobre esse assunto, né? Pandemia da Covid-19. E aí a gente está no mês de junho, festa mais popular do Nordeste, que reúne, né, tradicionalmente, como eu já falei no início, milhões de pessoas nas festas, nas ruas, as quadrilhas, né? Enfim. Esse ano vai ser diferente pelo segundo ano. Não vai ter a quadrilha de rua, não vai ter fogueira, mas a gente já imagina que as pessoas vão se reunir em casa, não vão, secretário? Quais seriam, então, para evitar essa aglomeração, mesmo dentro de casa, quais seriam os cuidados agora? Ou o senhor recomenda que esses encontros não aconteçam mesmo? Porque a gente está num repique nesse momento, né? Não teve queda nos números. Miriam, a preocupação que tem que ser de todos nós é que a gente volta para um momento difícil de pandemia. Em 2020, os meses de junho, julho eram este momento difícil. Em 2021, infelizmente, de novo, próximo ao São João, o segundo em tempos de pandemia, a gente volta a atravessar momentos muito duros, não só aqui na Paraíba e no Nordeste, mas também em todo o Brasil. João Pessoa passa de 84.300 pessoas contaminadas pelo vírus, mais de 2.500 vidas perdidas. As internações ao dia, infelizmente, não param de crescer. E isso exige que nós possamos estar muito atentos, mas não só atentos, tomando medidas que realmente sejam capazes de nos proteger. E aí, nesse sentido, o conviver com quem a gente mora e com quem a gente trabalha com segurança passa a ser uma norma cotidiana quase que obrigatória. Então isso vai dificultar muito a gente pensar em fazer uma celebração, uma comemoração do São João junto dentro de casa, com pessoas que não moram na mesma casa, porque o vírus precisa disso. Isso é tudo que o vírus precisa. Pessoas que não convivem habitualmente se encontrar, porque aí ele consegue fazer uma ponte entre as pessoas que eventualmente já estão doentes numa casa e alcançar outros domicílios. No começo da pandemia, em março do ano passado, nos primeiros meses, né? Março foi o primeiro, exato, quando se decretou isolamento social, né? Lockdown. Eu acho que no começo ainda se conseguia um pouco evitar esses contatos, né? Eu mesma fiz várias chamadas de vídeo com uma irmã que mora na mesma cidade, em dia de aniversário, enfim, reuniões de família todas no modo Zoom. Hoje está mais difícil tentar segurar esses encontros, porque a gente teve o Dia das Mães, e aí eu queria que o senhor falasse, inclusive, sobre isso, porque a gente está nesse momento agora, vivendo o resultado desses encontros. Vai ser difícil evitar agora em junho também esses encontros com pessoas que não fazem parte daquele núcleo ali familiar, que moram na mesma casa? Olha, Miri, todos nós, é fato, estamos muito cansados. São 14 meses de mudança da nossa rotina. Quando eu falo rotina, eu estou falando de hábitos de vida, né, que inclusive faz parte dos encontros entre as pessoas. E aí o que acontece? Nessas idas e vindas da pandemia, com melhoras e pioras da situação, nos momentos de melhora, mesmo que eles sejam bem curtos, as pessoas pensam que ali é uma janela de oportunidade. É ali que a gente vai se encontrar e matar a saudade, que é justa, mas também é ali que o vírus aproveita para voltar a circular demais entre nós. Problema: 2021 tem alguns ingredientes de pandemia que nós não tínhamos como desafios em 2020, como, por exemplo, as variantes do novo coronavírus. A variante P1, a amazônica, a variante P2, que entra no Brasil pelo estado do Rio de Janeiro. E esse é um vírus muito mais adaptado, muito mais preparado para circular o mais rápido possível entre nós, infectar mais rápido várias pessoas.
E aí, então, o intervalo entre momentos de melhora e de piora tem uma tendência de ser menor. E as fases de piora serem cada vez maiores. A gente está vendo agora, você que está em casa está prestando atenção, a quantidade de adultos jovens entre 20 e 50 anos internados, ela é muito importante. Os idosos agora mais protegidos e vacinados, e a gente precisa lembrar que especialmente os idosos mais idosos, acima de 80 anos, tiveram comportamentos de maior proteção. Então a gente precisa considerar tudo isso e entender que a gente precisa poder decidir. Não decidir também é decidir. Quando você não decide se proteger, você está exposto, você está vulnerável, você está frágil para o vírus. Então a gente não deve naturalizar essa coisa de vou deixar acontecer naturalmente. Ao fazer isso, a gente está trazendo problemas, sofrimento humano para dentro de casa. O senhor falou aí que os mais jovens, né? O vírus abatia os mais velhos no começo da pandemia e agora os mais jovens. Mas por causa da variante ou porque esses mais jovens não estão se cuidando? É pela combinação de tudo. Pela combinação de uma variante que infecta mais as pessoas, pela questão de que desde o início da pandemia são os mais jovens os mais descuidados, aqui nenhum juízo de valor. Os mais jovens são mais corajosos mesmo, pensam que são mais protegidos por natureza, isso não é uma realidade que nós temos visto em 21. E para além disso tem um elemento. Quando eu vacino os idosos que de fato têm mais chance de morrer pela Covid-19 do que os mais jovens, o vírus encontra os seus caminhos para continuar circulando entre nós. Ele vai buscar quem não está vacinado. Agora tem uma questão aí que é curiosa para mim, eu acho que para quem está em casa também, que é sobre essa vacinação. Quem se vacinou não está livre de pegar o vírus, né? De contrair o vírus. Talvez da forma mais branda, e o senhor vai me corrigir se eu estiver errada. Mas contraindo esse vírus, ele também transmite. Então, as pessoas não sabem disso, porque quem está vacinado deve continuar em casa, deve continuar usando máscara, porque vai contrair o vírus, mesmo que de forma branda, é isso? Olha, Mary, duas possibilidades. Quer dizer, a vacina, em momento nenhum, ninguém que fabrica a vacina hoje está prometendo que a vacina é para evitar que nós fiquemos doentes. Você vacinado pode ter sim a doença Covid-19, como você tem quando você toma a vacina da gripe. Isso. Todo mundo sabe que quando eu tomo a vacina da gripe, as pessoas falam assim, nossa, eu tomei a vacina e fiquei doente. As vacinas não prometem não ficar doente, o que elas prometem é que a doença não vai para uma situação moderada ou grave, a doença fica leve. Você não morre de Covid Exatamente. ou por problemas, né? Exatamente. Agora, tem uma outra questão. Isso também não impede, mesmo que você não tenha nem mesmo sintomas leves depois de vacinado, porque parte da população vacinada não vai ter nem mesmo sintomas leves. Isso não impede que o vírus utilize você como um veículo para chegar em outras pessoas, porque mesmo ele ficando restrito na nossa boca, dentro do nosso nariz, ele pode se multiplicar lá dentro e, ao sair por meio das gotículas, ele pode infectar outras pessoas sim, mesmo eu não estando doente. Por isso que é tão importante. Para o mundo inteiro, não é só para nós. A gente viu os Estados Unidos celebrando a vacinação de 40% da população e até uma recomendação de interrupção de uso de máscaras. No meu humilde ponto de vista, isso é um equívoco, porque é exatamente esse elemento que eu estou trazendo. O vírus pode usar pessoas que não estão doentes, mas podem carregar o vírus para chegar em pessoas que ainda não foram vacinadas ou que são vacinadas e podem ser mais frágeis. Então, seguir usando máscaras até que a gente tenha um nível seguro de pessoas vacinadas é uma boa ideia. Existe a imunidade de rebanho? Não foi constatado isso ainda? Eu ouvi falar isso em algum jornal, algum comentário. Esse conceito de imunidade de rebanho, ele se aplica, ele funciona da seguinte maneira. Fica, em tese, imune as pessoas que ficaram doentes, né? Então, eu preciso adoecer, preciso ter contato com o vírus e adoecer, e aí eu vou produzir defesa se eu não sucumbir ao vírus. Qual é o problema da imunidade de rebanho? É que o custo dela são a vida das pessoas. Mas não existe imunidade de rebanho no caso da vacina? Quanto mais se vacina, que seria no caso dos Estados Unidos? Essa imunidade que a vacina é capaz de produzir, a gente está chamando ela de imunidade populacional, né? Que a vacina ajuda a construir. E ela vai ter sempre dois braços. Eu estou protegido porque fui contaminado ou estou protegido porque fui vacinado. Os americanos estão apostando que se 40% da população tiver recebido pelo menos uma dose, isso permite que o vírus tenha muita dificuldade para circular.
O problema é que tem as variantes. É essa equação que, no meu ponto de vista, coloca a medida dos norte-americanos em risco. E essa variante rapidamente vai se espalhar pelo mundo todo, né? Veja, por que motivo? A variante ela faz o seguinte: eu preciso de muito menos tempo de contato contigo, estando nós dois desprotegidos sem máscara, e com muito menos quantidade de vírus sendo transmitido de uma pessoa para outra, para esse vírus ser capaz de te infectar e produzir doença. Esse que é o problema. E tem uma questão, elas não param de surgir. Por que não param de surgir? Como o volume de pessoas infectadas no mundo continua muito alto e o vírus continua se multiplicando demais, vírus que multiplica muito, muda muito, que é o conceito de mutação. Voltando aqui para a nossa festa de São João, secretário, vai ser um desafio para o senhor, né? Que já vem enfrentando vários desafios desde que assumiu a secretaria, desde que começou a trabalhar na linha de frente aí com essa pandemia. A gente já teve festa de fim de ano e que acho que talvez tenha sido a festa que mais aglomerou, né? Não sei, por se tratar de uma festa religiosa, cultural, está tão arraigada ali em todo mundo. Mas a gente vem para uma festa agora que é muito popular e que ela, ano passado mesmo, no momento talvez mais crucial da pandemia, no prédio onde eu moro, eu vi os condomínios fazendo festas. Também já ouvi falar que alguns condomínios estão se preparando para isso, para reunir os moradores. Vai dar para fazer isso? Mesmo usando máscara? Veja, Meire, a gente está num momento, né, quer dizer, as pessoas estão com saudade do São João de fazer dó mesmo, né? A segunda vez que não consegue fazer todas as comemorações típicas. Eu penso o seguinte, talvez não seja portador de boas notícias. Eu acho que não vai ser possível a gente retomar um São João como a gente conhece, porque é uma festa de congraçamento, de encontros, de proximidade, e a gente não está num bom momento, infelizmente. A gente volta a um mês de junho com muita preocupação, e a gente precisa conseguir definir o nosso futuro, quer dizer, a gente não pode condenar o nosso primeiro semestre de 2021, né? A gente precisa evitar que esse semestre termine mal, que comece um segundo semestre com dificuldades. A gente precisa proteger as pessoas para deixar as vacinas avançarem o mais rápido possível, para aí sim a gente poder chegar perto de alguma normalidade. Então, o ideal é não fazer festa, mesmo que seja só com os familiares em casa, ou quem já mora dentro daquela... Eu vou poder confraternizar com as pessoas que moram comigo na mesma casa. Se moramos juntos, se é uma família que tem 6, 7 pessoas morando na mesma casa, eu vou poder ali fazer as comidas típicas, estar junto, porque no meu dia a dia eu não estou de máscara dentro de casa quando eu estou com as pessoas que já convivem comigo. Então, de fato, vai ser um encontro dessas pessoas que estão na mesma residência morando e virtualmente com quem está em outras residências. Não dá para receber ninguém, mesmo que seja com máscara e tomando cuidados, né? Se nós experimentarmos isso nesse momento que nós estamos passando, eu penso que a gente vai produzir ainda mais dificuldade para frente. Momento em que estamos com leitos muito ocupados, pessoas adoecendo com uma velocidade muito grande, não só nos leitos do Sistema Único de Saúde, mas também nos leitos dos hospitais privados, das operadoras de planos de saúde. Então a gente precisa ser muito cauteloso, porque o que a gente está no limite fazendo é proteger vidas. E infelizmente o custo que nós vamos ter que pagar é adiar mais uma vez o São João que a gente tanto esperou. Tá ok. Secretário, vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco, continua falando ainda sobre esses cuidados nesse mês de junho. Daqui a pouco a gente volta. A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou. Em menos de 6 meses, mais de 5.000 matérias foram aprovadas. Os vereadores fizeram leis para punir os fura-filas e garantir vacinas para os grupos prioritários. E estão em ação, fiscalizando, cobrando, na Barreira do Cabo Branco, nas escolas, postos de saúde e no transporte público. Câmara Municipal de João Pessoa. A minha casa, a sua casa, a casa do povo. Se liga na Câmara. O coronavírus é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitas gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool
botar um corte novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. O Câmara Aberta está de volta hoje, recebendo o secretário executivo de Estado da Saúde. Esse programa está sendo gravado no nosso estúdio, mas por se tratar de um local pequeno, eu e o secretário, nós usamos máscaras. Nossa equipe também é reduzida hoje. Secretário, no bloco passado a gente estava falando sobre esses cuidados para evitar aglomeração agora no mês de junho, por causa das festas, mas aí tem também um outro fator, as viagens para o interior. Elas costumam acontecer nesse período com mais frequência, ou pelo menos costumava acontecer, né? Antes dessa pandemia. Como é que faz para evitar isso também? As rodoviárias, elas estão funcionando. O ideal é fazer essa viagem de carro próprio, né? Para evitar aglomeração dentro dos ônibus. E tem também um fator emocional aí, que eu acho que pesa muito, porque as pessoas já estão muito abaladas, né? A saúde mental, acho que ninguém está muito normal nesse período. E aí vem o São João, que mexe muito com o nordestino, com o paraibano. E aí você está em casa, por mais cuidado que você acha que está tendo ou que vai ter em fazer uma viagem, só ir visitar um parente, fazer aquela comida típica, mas ainda assim não é o momento, né? Isso, o senhor recomenda esse tipo de viagem? Dá para fazer ela com todos os cuidados ou não? Recomendado é ficar em casa mesmo até tudo isso acabar? Meire, o que nos preocupa? A gente pôde ver pela imprensa muito recentemente a realização de alguns testes na orla de João Pessoa, com pessoas que espontaneamente se candidataram para fazer. Nós tivemos dias de 20% das pessoas positivas, depois 40% das pessoas positivas, num terceiro dia mais de 60% das pessoas positivas, pessoas que estavam circulando normalmente sem máscara, pelas muita ruas, gente, né? Muitas dessas pessoas sem máscara. A gente está observando o que está acontecendo no Sertão, no Alto Sertão, no Agreste, na Borborema, nesse exato momento, também no Brejo, também no Vale do Paraíba. Um número importante de pessoas internadas de ocupação de leitos, então o vírus está circulando. E a gente precisa poder fazer a nossa parte e colaborar para não deixar o vírus circular. O mais recomendável é que a gente não vá para a casa dos nossos parentes no interior, porque pode acontecer duas coisas. Ou nós podemos levar o vírus daqui de João Pessoa para lá, ou então trazer de lá para cá. Então eu sei que é um sacrifício enorme, eu sei que está todo mundo esperando esse encontro, essa possibilidade, mas a gente também quer que termine o mais rápido possível, a gente quer colocar toda essa situação de pandemia em controle e de fato depende de nós, a gente precisa poder fazer mais um sacrifício nesse momento para que a gente possa encontrar dias melhores em que esses encontros sejam possíveis de novo. Esse programa está sendo gravado agora no finalzinho do mês de maio, vai para o ar em junho, dia 12 de junho. Eu estou deixando isso bem claro para o telespectador, porque há uma previsão aí de dias provavelmente piores do que esses que nós estamos vivendo hoje. Eu queria que o senhor... Dá para a gente fazer, então, aí um panorama de como será esse mês de junho, mês de julho, porque há previsões aí catastróficas no Brasil. Dá para a gente ter essa previsão de mês de junho, isso já sem contar com o São João, ainda contando com o Dia das Mães e esse momento que a gente está vivendo agora, no mês de junho, no mês de maio. É isso, nós estamos vivendo um mês de maio, segunda quinzena em especial, dificílimo e o que nós fizermos nesse momento vai definir como será o nosso mês
de junho. Quer dizer, o São João pode ser só mais um elemento de agravamento para a situação difícil da pandemia se prolongar ao longo do mês de julho, ao longo do mês de agosto. Então, de novo, nós estamos num momento importante para parar de piorar, né? A gente teve um momento de melhoria, especialmente na segunda quinzena de abril, por causa dos esforços do mês de março e da primeira quinzena de abril, mas a gente rapidamente voltou a piorar. Isso foi diferente do que a gente estava vendo no ano de 2020. E isso é uma mistura de variantes com o nosso cansaço, mas a gente não pode cansar. A gente está vivendo uma guerra mesmo, uma guerra com um inimigo que a gente não consegue enxergar com os olhos. E a gente precisa poder fazer o que tiver ao nosso alcance para superar esses momentos e, de fato, proteger a vida das pessoas. Quem não pegou Covid até agora perdeu o medo? Ah, não, certamente. Quem pegou também. Quem pegou e eventualmente sobreviveu, né, com os sintomas leves, acredita que essa situação ela é controlável. Mas também há quem pegou, teve sintomas leves e não só sofreu da Covid em casa. Sofreu com essa sensação do desconhecido, do inesperado, o que vai acontecer comigo. E isso é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Tem um componente de sofrimento mental, de sofrimento humano, que é lidar com essa doença que nos surpreende a todos os dias, né? Secretário, uma pergunta, talvez banal, ou essa pergunta talvez já tenha sido feita ao senhor, ainda no começo dessa pandemia. Todo mundo vai pegar Covid? Olha, Meire, a gente trabalha todo dia para que não, né? A gente gostaria que muitas das pessoas pudessem ter contato com o vírus só por meio das vacinas, ou um pedacinho, ou o vírus inteiro morto. É por isso que a gente trabalha todos os dias. A doença da Covid, mesmo quando ela é leve, ela pode deixar sequelas nas pessoas. As pessoas têm chamado isso de doença Covid longa. Sintomas por mais de 90 dias, mais de 12 semanas de perda do cheiro, perda do gosto, dor de cabeça que fica indo e voltando. Algumas pessoas até com dificuldade de memória. Cabelo, né? Caindo o cabelo, as pessoas se sentindo enfraquecidas. Fala, estou com falta de coragem depois da Covid, isso não melhora. A gente pode evitar isso, isso é totalmente evitável. Se você usa máscara e não se aglomera, você não vai passar por essa experiência. É por isso que a gente está todos os dias, nesses últimos 14 meses, lutando para que você tome boas decisões. Ainda se pega o vírus, eu vi recentemente uma entrevista com o Drauzio Varela, ele falando que alguns cuidados já não seriam mais tão necessários como aqueles que a gente tomava no início da pandemia. De higienizar todos os objetos, tira celular, tablet, caneta da bolsa, deixa o sapato do lado de fora, borrifa álcool em tudo, e que o contágio já não aconteceria mais através desses objetos. Isso é isso mesmo? Essas medidas de precaução são medidas de precaução, isso é fato. Que a gente deve ter independente de uma pandemia, né? São cuidados com a higiene. Agora, a gente precisa convir que é o seguinte, tudo isso causa ainda mais sofrimento e pesar nas pessoas, porque transforma a sua rotina num eterno momento de sensação de estou sob risco. Estamos mesmo, mas então é mais importante a gente se focar em coisas que funcionam muito. Usar máscara funciona muito. Para o quê? Para não transmitir ou para não pegar? Porque existe esse engano, né? Para as duas coisas. A máscara me ajuda a não levar o vírus a alguém e não deixar que o vírus chegue até mim. Ela é muito poderosa para as duas coisas. Então, por isso que é uma medida tão... eu chamaria de a mãe das medidas de proteção. A máscara ela é fundamental. Ela que ajuda 90% dos nossos problemas. Acompanhado dela, né, um irmão nesse esforço é a lavagem de mãos. E aí quando a gente fala isso, é a aposta de que, então, se eu manipulo alguma coisa que eu trouxe de compras da feira, do mercado, ou de algum produto externo que eu trago para minha casa, se eu tomar o cuidado de lavar as mãos depois de manipular, a chance de eu levar alguma coisa para a boca, para o ouvido, para os olhos, diminui bastante. Então, ter atenção a isso. Uma só coisa que eu queria complementar. O sapato é uma boa ideia, porque a gente acaba, é um transportador de tudo que a gente vivencia ao longo do dia. Então, se for possível para você, esse bom hábito de o sapato fica em um lugar para fora, de onde todo mundo circula com os pés descalços, é uma boa ideia. Abraço nem tão cedo, né? Talvez, olha que coisa, né? O abraço é uma das coisas mais terapêuticas que pode existir, né? Esse aconchego do abraço. As pessoas que residem, que estão na mesma casa, podem fazer isso. Com as demais,
não é momento, infelizmente, porque é essa proximidade que o vírus precisa, mas se nós trabalharmos juntos, se a gente puder fazer esse sacrifício de usar máscara e manter o distanciamento, a gente vai estar cada vez mais perto do dia de poder voltar a se abraçar. E vacinação, secretária? Eu já estava conversando agora há pouco com a minha irmã, que tem quase a mesma idade que a minha, 36 anos, e a gente falando sobre prioritários, né? Grupos prioritários, o prioritário do prioritário, que está sempre, um grupo está sempre aparecendo, e a escassez de vacina, esse desgoverno, enfim. Há uma expectativa, a gente pode criar essa expectativa, uma estimativa real de quando nós, por exemplo, desse grupo, 30 anos, ou os mais jovens, vão se vacinar. Também tem uma filha de 9 anos que está em casa e não pode ir à escola. Há essa estimativa, já circula inclusive um aplicativo em que a gente faz os cálculos. Eu cheguei a fazer esses cálculos e a minha vacinação seria em 26 de julho, mas aí tem outros problemas em torno aí, né? Essa questão da vacina mesmo, do insumo, está tudo paralisado. A gente tem esperança de ir até o fim do ano, é isso? Ou julho, setembro? Olha, Mary, eu imagino que hoje esteja cada vez mais difícil de estimar isso. Claro que há um cronograma, há uma expectativa de que, por exemplo, os grupos prioritários, os 4 grupos, nós estamos no terceiro, né, das comorbidades, nas quais as gestantes com comorbidades também foram incluídas, que ele se conclua até setembro. Mas você traz um elemento que, no meu ponto de vista, é muito importante. A gente não governa tudo isso, o que significa não está tudo sob nosso controle. Vou dar um exemplo. A União Europeia vai multar a AstraZeneca, fabricante da vacina da Fiocruz, pelo atraso das 300 milhões de doses que já deveriam ter sido entregues. São 100 milhões de doses entregues até o presente momento para os países da União Europeia. E eles vão cobrar $10 de multa por vacina não entregue. Você imagina a pressão que isso vai fazer sobre o produtor da vacina, só que a produção chinesa e indiana da AstraZeneca é a mesma que nos atende com rifa. Então, mais do que nunca agora, é um momento em que o governo brasileiro precisa trabalhar de maneira muito acelerada para terminar a fase contratual que vai autorizar a fabricação da vacina AstraZeneca Fiocruz aqui no Brasil, porque senão a gente pode ser alcançado sim por essa medida de proteção que o continente europeu faz naturalmente para tentar garantir as suas doses também. Então, muitas coisas das quais nós não temos governo ainda podem afetar esse nosso calendário, por isso, mais do que nunca, a gente precisa conseguir respirar, encontrar coragem para trazer as medidas de proteção para o nosso cotidiano. É fundamental até que a gente possa ser vacinado. É uma corrida contra o tempo, até porque é uma pandemia mundial, o mundo inteiro quer se vacinar e tem que haver insumo para o mundo inteiro, né? Tem que ter vacina para o mundo inteiro. Tem essa questão também? Não há dúvida nenhuma, e a gente precisa entender que nesse momento o mundo desenvolvido, né, ele não conseguiu cumprir essa tarefa ainda, e ele vai usar os recursos que tem para garantir que isso aconteça. E então nós estamos neste contexto. O senhor falou de 4 grupos prioritários. Quais são eles hoje? Nós superamos o primeiro grupo, que era o grupo dos profissionais de saúde, que trazia a lógica de poder proteger as pessoas que estavam nas linhas de frente. Entramos na sequência no grupo dos idosos, né? E foi uma tarefa cumprida bem importante. A Paraíba tem suficiência de primeiras doses e vai completar as segundas de todos os idosos. O terceiro grupo grande das comorbidades, que também está em andamento, nós estamos trabalhando aqui no estado com algo em torno de 47% de cobertura desse grupo nesse presente momento. E um quarto grupo é de profissionais expostos, então aeroportuários, portuários, profissionais dos outros modais de transporte, professores, sistema da população privada de liberdade. E além disso, nós também tivemos a vacinação dentro lá do primeiro grupo, os povos originais e também os povos que foram trazidos ao Brasil, então indígenas, quilombolas. Então, esse grupo que é uma visão de programação para que ele pudesse estar concluído até o mês de setembro. Nós precisamos entender se isso vai ser possível nos próximos dias. E esses grupos de comorbidades, assim, eu vi pessoas mais jovens sendo vacinadas com hipertensão e vi uma repercussão. A gente tem uma liberdade para falar sobre esse assunto aqui, até para esclarecer,
Quem está em casa, de repente, não está entendendo nada. Eu tenho 40 anos e não fui vacinada, mas eu vi meu colega sendo vacinado porque tem hipertensão. Tem um tipo mais grave, né? E tem a desinformação também, a fake news que rola nos grupos. Existe esse grupo prioritário de quem tem comorbidade, uma asma, uma hipertensão, é isso mesmo, Mas secretário? exatamente como você disse, não basta ter asma, não basta ter hipertensão. Vamos usar esses dois exemplos. Eu preciso ter um grau de hipertensão que é chamado de grau 3, é uma hipertensão avançada, que é capaz de fazer o meu coração funcionar mal, os meus rins funcionarem mal e me colocar sob risco de, por exemplo, ter um infarto, ter um acidente vascular cerebral ou já ter tido as duas coisas. Aí eu estou numa situação de risco elevado. A asma, por exemplo, não basta eu ter asma, eu preciso ter uma situação de asma que é chamada de grave. O que é asma grave? Ter todas as semanas pelo menos 2 crises de asma à noite, que as crises noturnas são piores. Então, ao me enquadrar na condição de asma grave, que são pessoas com difícil controle, eu uso a bombinha, eu uso o remédio, mas mesmo assim eu continuo tendo crise. Essas pessoas estão dentro do grupo de prioridades pelas comorbidades. Tem que usar consciência, então, né? Ou as pessoas que trabalham em supermercados, né, farmácias, eu nunca vi essas pessoas parando. Elas não entram nesses grupos? Olha, Porque eu sei, a gente acabou de falar da quantidade de vacina que a gente não tem, então tem que partir desse princípio. Mas eu fico imaginando aquela pessoa do caixa que está ali desde o início da pandemia, embora um jovem, com menos comorbidade ou nenhuma, mas tão vulnerável a esse vírus, ainda mais agora com as variantes. Quando é que esses grupos entram nas prioridades ou não entram? Então, eles estão incluídos dentro da população em geral, mas a sua pergunta é uma pergunta justa. Eles também estão expostos a um volume importante de encontros ao longo de um só dia, né? Similarmente, motoristas e cobradores de ônibus serão alcançados pelo quarto grupo. O mundo ideal é aquele em que a gente tivesse uma suficiência adequada de vacinas, uma boa quantidade de vacinas, para que nós viéssemos vacinando as pessoas independente do que, da idade maior para as idades menores até o limite de uso das vacinas, que no caso aqui as que nós temos estão limitadas até 18 anos, né? Esse era o ideal, poder vacinar das idades decrescentes, 100 anos ou menos, 90 anos ou menos, 80 anos ou menos, mas infelizmente nós não dispomos de doses suficientes e aí nós temos que fazer escolhas difíceis mesmo, que é essa que nós estamos vivendo aqui. Eu peço a Deus que a gente possa ter chance de ter mais doses para vencer isso o mais rápido possível. Tem a coisa dos leitos, né, de UTI, que as pessoas às vezes ficam pensando, mas só está com 50% de ocupação, mas leito não quer dizer que você está internado, você vai sobreviver, né? Tem isso também, as pessoas não chegaram a... A gente precisa entender que todas as vezes que a gente está num ambiente de cuidado, como a terapia intensiva, é comum que metade das pessoas que precisem de UTI não consigam sobreviver, não pela Covid, por qualquer doença grave, né? Quando você precisa de uma unidade de terapia intensiva, você está numa situação de saúde muito preocupante. Então a gente tem uma oportunidade real, que assim, eu não precisar de hospital, com medidas muito simples. Então não vale a pena fraquejar, abrir concessão. É melhor agora ser interpretado como uma pessoa, todo mundo que está tentando se proteger ouve bem essa frase, mas você é chato, hein? É melhor você ouvir isso e manter todo mundo protegido do que a gente se arrepender por não ter feito. Não há espaço para arrependimento quando o que está em jogo são a vida das pessoas. E ser fiscal mesmo, né? Ser fiscal da Covid, eu acho que eu me tornei um fiscal. Para encerrar agora de vez o programa, o que o senhor diria para quem está em casa agora? Esse programa está sendo exibido agora em junho, mês junino, acho que dá para até sentir o cheiro dos fogos e da fogueira, enfim, da festa. Como é que faz para falar com essas pessoas agora, secretário? O senhor tem um dom dessa palavra, já vem conversando com essas pessoas desde março do ano passado, faz isso muito bem, entra na minha casa e já me confortou, já me deixou um pouco mais tranquila diversas vezes. Então, eu queria que o senhor encerrasse o programa conversando com essas pessoas, dizendo o que é melhor agora. E mais do que isso, lembrando que vai passar, uma hora isso vai acabar, talvez ano que vem a gente volte a se reunir nesse mês de junho e, sei lá, para celebrar essa festa 3 vezes mais, né? Então, eu queria que o senhor encerrasse conversando com o telespectador agora. Marília, eu vou pedir uma licença poética para parafrasear um jogador que dizia assim: sinto saudade de tudo aquilo que ainda não vivi.
Muitos já viveram o São João. Eu ainda não tive essa oportunidade de viver o São João na pele, assim, aqui na Paraíba. Quero que chegue o mais rápido possível. Mas eu quero dizer que nós vamos chegar nisso com esforço. Deus já está produzindo um milagre, que é permitir que todo dia a gente acorde saudável, para a gente poder ajudar quem não está na mesma condição e a gente poder buscar, ter força para buscar dias melhores. Essa tarefa está conosco, ela é nossa. A gente já viu em vários lugares do mundo que quando a população se esforça para se proteger, os dias melhores chegam mais rápido. A gente precisa entender isso com muita clareza. Agora não é espaço, não é momento para a gente discutir o que a gente acredita, as crenças. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que união, poder dar as mãos em prol da proteção da vida é decisivo. Eu peço e conto com o seu esforço, porque esses dias melhores que chegarão, é o nosso destino certo, vão chegar tão mais rápido, quanto mais a gente puder se proteger. Vamos juntos nesse esforço. Vamos juntos. Tá bom, então. Obrigada. Eu espero de verdade poder reencontrá-lo ainda aqui mesmo no programa, mas para trazer notícias melhores, quem sabe, né? A gente espera que esse dia aconteça logo. Vai acontecer, mas que ele chegue logo. Obrigada, secretário, mais uma vez. Bom trabalho, boa sorte para o senhor nessa atividade, nessa missão árdua que a gente sabe que é. Viu? E até a próxima. Oxalá que fiquemos tudo bem e que seja muito em breve esse encontro. Tá bom, então. É isso. Câmara Aberta fica por aqui, você já sabe. Se quiser rever esse programa ou assistir, ele é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Todo o nosso conteúdo você também acompanha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso portal da Câmara. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Até a próxima.